Sabe aquela sensação de conflito interno? Como se uma parte da gente estivesse sempre sabotando nossos melhores ideais? Pois é. No livro O Corrupto, o Judas que Habita em Mim, o autor Márcio Bringente dá um nome a esse conflito. Ele nos convida para uma jornada para confrontar um personagem que, segundo ele, vive dentro de todos nós. Vamos mergulhar nessa ideia? E, para começar, o autor já joga uma ideia forte na mesa. A traição raramente começa com ódio. Quase sempre ela começa com boas intenções. Essa é a chave do problema que ele vai explorar. A perda da nossa essência, sabe? Não é um evento único, dramático, é mais como uma morte lenta, causada por aquelas pequenas negociações que a gente faz com a nossa consciência no dia a dia. Então, para ficar bem claro, a história aqui não é sobre o Judas da Bíblia, a figura histórica. É sobre um personagem que vive dentro da gente e que enfrenta um problema que todo mundo conhece, a autotraição. O autor usa essa figura de Judas como um espelho, um reflexo de um processo que pode acontecer com qualquer um de nós. E o livro chama o ponto de partida disso de O Beijo de Prata. É aqui que a traição começa. Não é uma rebelião escancarada, não. É aquele primeiro acordo silencioso que a gente faz com a consciência, sabe? Onde a nossa mente nos convence de que uma pequena concessão não é um desvio, mas sim uma adaptação inteligente. E é esse primeiro beijo que dá origem ao grande vilão dessa história interna, o corrupto interior. O autor não descreve ele como um monstro, mas como um sistema, uma facção bem organizada de argumentos e justificativas que começa a governar o nosso velho eu. E o objetivo é sempre o mesmo: nos manter no controle e anestesiar a consciência. Ok, mas como é que esse sistema se sustenta? O autor descreve o mecanismo dele como a engenharia do auto-engano. É basicamente a forma como a nossa mente constrói narrativas para silenciar a culpa. É o que nos permite continuar funcionando, mesmo quando a gente está completamente dividido por dentro. E essa engenharia, olha só, funciona em 3 passos bem claros. Primeiro, vem a comparação. O nosso padrão deixa de ser a verdade e passa a ser a média das pessoas ao nosso redor. Ah, mas todo mundo faz. Depois, a gente desloca o foco do que a gente fez para a intenção. Ah, mas meu motivo era bom. E por fim, a gente fragmenta a identidade, se convencendo de que nossas ações ruins não definem quem a gente realmente é. Com o tempo, esse processo muda completamente a nossa percepção. A integridade, que antes era um valor, começa a parecer ingenuidade. O compromisso com a verdade vira um luxo que a gente acha que não pode pagar. E o pragmatismo, bom, ele ganha um novo nome: maturidade. Só que viver debaixo dessa divisão interna tem um custo, e um custo alto. O autor argumenta que esse sistema de auto-engano simplesmente não se sustenta. Inevitavelmente, ele leva a um ponto de ruptura, a um colapso total. O primeiro sinal de que a casa está caindo é o que o livro chama de nó na garganta. Não é uma culpa específica por uma coisa ou outra. É o peso acumulado de todas as pequenas negociações, de todas as concessões. É aquela sensação de sufocamento por dentro, quando as justificativas já não colam mais. E o sistema entra em sobrecarga. É nesse momento que surge o que o autor chama de espelho de Iscariotes. É quando a pessoa é forçada a reconhecer que aquele sistema corrupto que ela tanto critica lá fora é, na verdade, um reflexo direto das pequenas corrupções que ela mesma alimentou aqui dentro. Aí a culpa para de ter um endereço externo. E isso nos leva ao clímax do problema, a falência do eu. É aquele momento devastador, mas super necessário, em que a gente percebe que não existe força de vontade, nem disciplina, nem esforço pessoal que consiga nos tirar dessa situação. O eu que tentou se gerenciar se prova totalmente incapaz de se salvar. É exatamente nesse ponto, no fundo do poço, que a narrativa apresenta uma virada. Surge um dia com um plano. E a solução que ele propõe não é uma ajudinha para consertar o sistema antigo, não. É uma interrupção completa. O livro chama essa interrupção de graça. O autor, Márcio Bringente, apresenta Jesus Cristo como o guia dessa jornada. E o plano que ele oferece não é uma reforma do velho eu. O plano é radical. É a morte e a ressurreição do próprio eu. E uma parte crucial desse plano é entender a diferença brutal entre remorso e arrependimento. O remorso, como o de Judas, é a dor focada nas consequências para a gente, na nossa perda. É o ego chorando por ele mesmo. Já o arrependimento é a dor focada em Deus, por ter ofendido o relacionamento com ele. Um leva à morte, o outro leva à vida. O ponto central do plano é este. A solução não é tentar gerenciar ou melhorar o velho sistema corrupto. A solução é a execução dele.
O velho eu, com toda a sua engenharia de auto-engano, precisa ser levado à cruz. E quando esse plano é aceito, o resultado é a maior de todas as transformações. Uma mudança fundamental de identidade. É o que o livro define como o sucesso da jornada. O contraste é total. A identidade antiga de traidor vive para evitar rejeição e tentando o tempo todo compensar o passado. Em contrapartida, a nova identidade, a de filho, vive a partir da aceitação e descansa naquilo que já foi feito por ele. A motivação muda, do medo para o amor. Na prática, o sucesso é como viver com um sistema operacional completamente novo. O autogerenciamento do ego é substituído pelo que o autor chama de condução do espírito, onde a paz e a verdade se tornam as novas configurações padrão. No final, o livro nos deixa com 2 caminhos bem claros. A falha é continuar no sistema antigo, o que leva ao colapso inevitável. O sucesso é abraçar o plano da graça, que nos conduz à liberdade em uma nova identidade. Resumindo, o argumento central do livro é que a verdadeira mudança não vem de um esforço para fazer o bem. Ela é uma consequência natural de uma nova fonte de vida operando dentro da gente. O bem deixa de ser um dever e passa a emergir de dentro para fora. E o autor, Márcio Bringente, termina com a pergunta que fica no ar. A verdadeira solução para a corrupção, seja interna ou externa, está em criar sistemas melhores ou em ter corações fundamentalmente transformados? Fica a reflexão.